Ele é um garoto tímido que usa seus poderes pra conquistar e levar todas as garotas populares pra casa. Eu sou o Zeon Anime. E bora! No dia da cerimônia de abertura, ele sobe ao palco para fazer o discurso como representante dos novos alunos. E todas as garotas de sua série o acham lindo, inteligente e charmoso. Então ele é frequentemente convidado para sair e sente prazer em recusá-las, sentindo-se um verdadeiro Tika-Ched. A princípio pode parecer que ele simplesmente não está interessado, mas na realidade ele tem seus olhos fixos na garota mais bonita da escola, Yumi. Um dia, ele decide seguir Yumi e sua melhor amiga, Mishima, no caminho de volta para casa. Enquanto elas param no cruzamento da rua e conversam, Yu possui Mishima e corre o mais longe possível de Yumi em 5 segundos, usando o corpo dela. Depois disso, ele possui um motorista de caminhão que se aproxima e o faz colidir o veículo com Yumi, mas pouco antes que ela possa ser isekai'd e reencarnar como uma máquina de venda automática, ele retorna ao seu corpo e age como um herói, empurrando-a para longe e salvando sua vida. Logo, Mishima também volta e pergunta se eles estavam bem, e Yu verifica o motorista para ter certeza de que nenhum caminhão foi ferido na produção deste vídeo. Yumi o agradece por salvar sua vida e diz que eles estavam indo para uma famosa panquecaria, oferecendo-lhe para ir junto. Yu usa a psicologia reversa e tenta agir de forma educada e tímida, e isso faz com que Mishima volte para casa na esperança de deixar sua melhor amiga passar um tempo a sós com Yu. Mais tarde naquela tarde, Yu e Yumi acabam na panquecaria e desfrutam de suas refeições juntos. Yumi pergunta se ele gostaria de sair com ela depois da escola novamente, e ele aceita a oferta com aqueles seus olhos narcisistas e sorridentes. No dia seguinte na escola, Yu recebe uma mensagem de Yumi dizendo que ela estaria esperando por ele lá fora, mas nesse exato momento, ele é chamado ao escritório do conselho estudantil pelo presidente. Chegando lá, o presidente se apresenta como Yoshiyuki e diz que os superiores lhe pediram para fazer Yu refazer o exame de admissão, pois ele está sob suspeita de trapaça. Se ele se recusar a fazer o teste ou obtiver menos de 90% de pontuação, será expulso da escola. Ao ouvir isso, Yu diz que é pura bobagem, mas sem outra opção, ele decide tentar e trapacear usando a folha de respostas nas mãos do presidente. O teste começa, e sendo o tolo que é, ele não sabe nenhuma das respostas, então usa sua habilidade e assume o corpo de Yoshuki. Mas para sua surpresa, em vez da folha de respostas, ele está segurando uma revista picante e acaba rasgando-a em pedaços com raiva. Assim que ele volta ao seu corpo, o presidente se pergunta o que acabou de acontecer, e Yu lhe diz que para ele parecia que ele de repente rasgou a folha de respostas em pedaços. Nesse exato momento, uma garota pálida de cabelos loiros o assusta mortalmente, surgindo por trás dele com sua filmadora. Ela se apresenta como a presidente do conselho estudantil de outra escola, agora chamada Star Ocean Academy, e diz que finalmente o pegou mentindo. Ela mostra a ele imagens de seu corpo adormecendo e diz que há pouco ele afirmou ter visto Yoshuki rasgar a folha de respostas em pedaços, mas na realidade sua cabeça estava abaixada na mesa. Além disso, ela também gravou várias outras filmagens dele fazendo isso no passado durante os exames. Yu revida dizendo que ele tem uma doença em que adormece de repente e não pode fazer nada a respeito, mas ela lhe mostra seu relatório médico do exame de admissão e diz que não há menção de tal condição ali. Yu começa a entrar em pânico e foge dali, passando por um cara de óculos que parece estar com Nao. Yu sai correndo da escola e vai pra rua até fazer uma curva. De repente, algo colide com a loja atrás dele, e ele olha pra trás, horrorizado, perguntando-se o que acabou de acontecer. Ele começa a correr pra frente e algo colide com o lixão ao lado dele, e ele entra em pânico ainda mais. Ele finalmente chega à margem do rio e respira fundo, mas se vira pra ver o sujeito de óculos parado na outra extremidade da estrada, olhando pra ele. O sujeito assume uma postura de corrida e instantaneamente dispara no ar com Yu em seus braços, saltando sobre as pedras do rio até que eles colidem do outro lado da margem. Yu pergunta o que ele acabou de fazer e o sujeito explica que tem um poder sobrenatural chamado Carga, que o permite avançar super rápido em uma direção, mas ele não consegue controlá-lo muito bem, e sua técnica de frenagem ainda está em desenvolvimento. Yu se pergunta que tipo de técnica defeituosa é aquela e pergunta por que ele o estava perseguindo. Nesse exato momento, Nao chega à cena e diz que eles querem que ele se transfira para a academia deles, pelo menos enquanto ele for adolescente. Ela lhe diz que existem muitas pessoas neste mundo como ele com habilidades sobrenaturais, mas esses poderes são uma doença e desaparecerão quando ele crescer. Na academia deles, eles cuidam de pessoas como ele para garantir que não abusem dessas habilidades e causem caos no mundo. Então, até que seus poderes desapareçam, ele deve permanecer na academia deles, e ela já obteve a aprovação de seu guardião. Ela se pergunta por que ele tentou trapacear com suas habilidades, mesmo sendo bastante bonito, e o provoca um pouco. Yu fica bravo e tenta acertá-la, mas ela de repente se torna invisível e o espanca como um saco de pancadas. Ele pergunta se a habilidade dela é invisibilidade, mas o sujeito de óculos, Jirojuro, explica que a habilidade dela a torna invisível apenas para uma pessoa de sua escolha, enquanto ela parece normal para todos os outros. Antes de deixá-lo ir, ela também lhe diz que ele se juntará a eles no conselho estudantil porque sua habilidade pode ser útil para capturar outras pessoas com poderes sobrenaturais como ele. Mais tarde naquela noite, Yu volta para casa e é recebido por sua irmã mais nova, Ayumi. Ela lhe diz que tem boas notícias e que o tio deles lhe contou que ambos ganharam bolsas de estudo da Star Ocean Academy e que em breve se transferirão para lá. Para celebrar a ocasião, ela faz um omelete de arroz para os dois, com molho de pizza e ketchup, e Ayumi diz que sente muita falta de como a mãe deles costumava prepará-lo. Yu olha pra baixo tristemente e diz a ela pra não falar sobre a mãe, dizendo que ainda está bravo com ela por tê-los abandonado com o tio depois de se divorciar. A Yumi diz que ainda desejava que eles se dessem bem, e enquanto falava sobre o assunto da família, ela diz que tem tido a sensação ultimamente de que costumavam ter mais alguém na família, mas Yu diz que são apenas os dois, ele e ela, e a manda parar de misturar sonhos com a realidade.
Depois disso, a Yumi termina a noite observando algumas estrelas com seu telescópio, e Yu lhe diz para assistir a um programa noturno, Horse Something, pois é uma maneira comprovada e eficaz de fazer amigos. Anotem aí, pessoal, na seção de comentários, anotem. Na manhã seguinte, eles se mudam para um novo quarto dentro da academia, e Yumi se sente muito feliz e animada por ter um quarto grande para morar. Mais tarde, naquela tarde, Yu sai com Yumi e lhe fala sobre a transferência, tentando fazê-la entender que ele ainda quer sair com ela sem admitir isso abertamente. Mas Yumi diz que entende, e o dispensa respeitosamente, e isso o deixa em grande choque. Mais tarde naquela noite, Nao e Jojiro entram no novo quarto deles para ajudá-los a se instalar. Eles provocam Yu e se apresentam à sua irmãzinha, e começam a ajudá-los a desempacotar suas coisas. Assim que todos saem, e Yu e a Yumi jantam, e Yu tem um sonho nostálgico onde ele sente que uma vez teve um irmão além de Ayumi, e ele se pergunta se foi apenas influenciado por ela. No dia seguinte, Yu se prepara para seu primeiro dia nessa nova escola, e antes de sair, Ayumi prepara uma lancheira com seu omelete de arroz com molho de pizza, que não é mais tão favorito. Costumava ser seu prato preferido, mas ele já não gosta mais há muito tempo. Na escola, ele é recebido por Nao e Jojiro, e pergunta se todos na escola têm poderes sobrenaturais. Jojiro responde que a maioria dos alunos deve desenvolvê-los em breve, ou acabou de começar a mostrar sinais disso. Nao diz que há algum tempo, se alguém com poderes sobrenaturais fosse encontrado, eles o capturariam e o enviariam para laboratórios para realizar experimentos horríveis. Mas então uma certa pessoa estabeleceu este sistema para proteger essas crianças. Nao tenta minimizar, dizendo que não poderia ter sido tão ruim, mas agora diz que seu irmão mais velho foi uma das crianças que não conseguiu, e foi alvo de experimentos. Yu pergunta a ela por que estão fazendo de usar seus poderes fora da escola como membro do conselho estudantil, e Nao explica que o trabalho deles é encontrar essas crianças e protegê-las ou alertá-las o suficiente para não usarem seus poderes fora da instalação para sua própria segurança. Ele será pago por este trabalho, e considerando que ele tem uma irmã mais nova, certamente poderá usar uma boa parte dessas notas. Yu aceita a oferta e então vai para sua nova turma e se apresenta a todos. Ele pensa que poderá agir de forma descolada aqui também, mas então ele percebe Nao e Jojiro ambos em sua turma, e isso arruína seus planos de bancar o bonitão. Durante o almoço, Yu pergunta a Jojiro sobre como Nao se tornou a presidente do conselho estudantil em seu primeiro ano de escola. Ele diz que a posição está aberta a todos os alunos, e é geralmente concedida àqueles que são rápidos em agir com responsabilidade, usando suas habilidades. Depois disso, ambos vão à cafeteria para comprar alguns sanduíches, porque Yu está farto de comer omelete de arroz doce. O lugar todo está muito lotado, então Jojo decide usar sua habilidade e passa voando pelo balcão de comida, joga o dinheiro, pega 4 sanduíches de costeleta e arrebenta a janela do outro lado. Ele então entra por trás de Yu e lhe entrega os sanduíches, revelando que sempre usa uma armadura leve sob seu uniforme para evitar ferimentos graves. Depois disso, eles ambos voltam para a sala de aula e comem juntos. Yu pergunta a ele sobre Nao e por que ela parece solitária. Ele diz que o poder dela a torna invisível apenas para uma pessoa. E isso significa que se ela revidar usando seus poderes, para todos os outros parece que ela está apenas batendo em outras pessoas sem defesa. E isso lhe dá uma má imagem entre os alunos. Logo, Nao se aproxima deles e diz que o colaborador deles está chegando e que eles podem ter uma nova missão em mãos. Todos vão para o escritório do conselho estudantil e Yu nota um enorme mapa da cidade sobre a mesa no centro. De repente, um sujeito com cabelos longos e pingando água entra e coloca o dedo no mapa. Ele diz que o local é a Namba High School e que seu poder é fotografia psíquica, então ele sai sem dizer mais uma palavra. Yu pergunta aos outros do que se tratava, e eles explicam que aquele era o colaborador deles, e ele os ajuda localizando outras pessoas com poderes sobrenaturais e também identificando suas habilidades. Com isso, todos eles faltam à aula, e vão para a Namba High School. Nao e Jojiro entram e começam a investigar, perguntando aos alunos sobre qualquer coisa estranha que possam ter notado recentemente. Depois de algum tempo, Nao corre de volta para Yu e lhe diz que encontraram alguém suspeito, e pede a ele para possuir o corpo da pessoa para revistar sua mochila. Ambos correm e veem o sujeito correndo com sua mochila. Yu usa seu poder e assume o controle dele, começando a esvaziar a mochila no chão. Assim que seu poder se esgota, Jojiro derruba o sujeito e o imobiliza, enquanto Nao revista o conteúdo e encontra uma carta preta com algumas fotos. Acaba sendo uma foto de uma das garotas da escola do sujeito, e a segunda foto mostra uma espécie de versão de raio-x, onde ele pode ver por baixo das roupas dela também. Eles perguntam a ele sobre isso, e ele diz que comprou as fotos, e depois de ser ameaçado, ele revela que as conseguiu de um garoto chamado Yuno, da turma 2E. Após obter essa dica, eles correm para a sala de aula e descobrem que Yuno é, na verdade, o presidente do clube de arco e flecha da escola. Nao arromba o armário dele e encontra uma tonelada de evidências pervertidas. Depois disso, eles vão encontrá-lo sozinhos, e Nao o surpreende aparecendo na frente dele do nada. Ela lhe conta tudo, e pergunta por que ele fez isso, e ele diz que precisava de dinheiro para tratar uma doença na família. Nao lhe diz que não é o caminho certo e que se ele não parar, em breve será capturado e enviado para os laboratórios para ser experimentado como um alienígena da Área 51. Yuno também tira uma foto quente dela e tenta chantageá-la, mas Yu assume o corpo dele e devolve a foto para Nao. Yuno então aponta uma flecha para ela e a atira como último recurso, mas Jojiro avança como um raio e leva a flecha consigo. Depois disso, eles o fazem se render, e o assunto é resolvido. Com isso feito, todos voltam para a escola, e no caminho, Yu pergunta a Nao sobre o irmão dela e o que aconteceu com ele depois que foi levado aos cientistas. Ela diz que não é realmente um segredo, e que eles podem ver o irmão dela juntos amanhã.
No dia seguinte, ambos pegam o trem expresso, seguido por um ônibus para um grande hospital no topo de um belo penhasco com uma vista fresca e panorâmica. No caminho, Nao conta a história de quando tudo começou para ela. Ela tinha acabado de conseguir uma bolsa de estudos para entrar em uma prestigiada escola de ensino médio. Como a maioria dos pais de anime, seu pai nunca mais voltou de suas compras de leite. E ela foi criada por sua mãe ao lado de seu irmão mais velho, Kazuki. Kazuki era um músico aspirante que estava lutando para conseguir que sua banda fechasse um contrato com uma das grandes gravadoras. Um dia, a mãe deles os chamou e disse que os havia matriculado em um internato. Kazuki revida e pergunta por que ela está fazendo isso, e que ele vai se mudar em breve de qualquer forma, o que seria útil para a família. Além disso, ele é um inútil que gosta de tocar guitarra. Ao contrário de Nao, ele nem é inteligente ou bom nos estudos. Mas a mãe dele se ajoelha e se curva no chão, implorando silenciosamente para que eles façam o que ela diz, sentindo-se de coração partido e em conflito. Kazuki ainda respeita sua mãe e atende ao seu desejo. Nao revela ainda que esta nova escola era bastante boa, mas, embora ela fosse para a mesma escola, não conseguiria ver seu irmão por muito tempo. Sempre que ela abordava o assunto ou tentava ir encontrá-lo, suas amigas a cercavam e a levavam embora. A única coisa especial sobre essa escola era que, após as aulas, ela teria que passar por um exame médico regularmente. Acontece que seu irmão foi diagnosticado com uma habilidade sobrenatural, que o permite vibrar o ar em diferentes frequências. Enquanto ela estudava na escola, seu irmão passava por experimentos brutais e desumanos, e quando ela finalmente conseguiu vê-lo depois de anos, ele estava mentalmente quebrado e nem conseguia se lembrar de quem ele era ou de quem ela era. As amigas que a cercavam acabaram sendo estudantes falsas, enviadas pelos cientistas para mantê-la afastada, e ela estava sendo mantida lá com a suposição de que havia uma grande probabilidade de que ela também desenvolvesse poderes como seu irmão. Depois de testemunhar tudo isso, ela perdeu a capacidade de confiar em qualquer pessoa e fugiu de lá. Logo, eles chegam ao hospital e vão encontrar o irmão dela, e Yu vê como ele está mentalmente degradado e instável. Ele pensa que está fazendo música chorando alto e rasgando seus lençóis e travesseiros. Depois de receber seu medicamento para dormir, ele fica entorpecido e não o leva para fora em uma cadeira de rodas para tomar um pouco de ar fresco. Ela diz que havia perdido a esperança, mas isso foi até ela conhecer a única pessoa em quem confia agora. E ele criou esta escola e a acolheu, além de apoiar seu irmão, pagando por seus cuidados médicos neste hospital gratuitamente. Ela diz que ninguém está procurando uma cura para o irmão dela porque, para os cientistas, pessoas com superpoderes são como baterias, e quando uma se esgota, eles simplesmente pegam uma nova para fazer seus experimentos. Depois disso, eles encerram o dia e o retornam ao seu quarto. Ele é recebido por Ayumi, e ela prepara um curry de legumes para eles desfrutarem no jantar. Mais tarde naquela noite, ela lhe fala sobre estar animada para ver um cometa especial que passa pela Terra uma vez a cada poucas centenas de anos. Na manhã seguinte, Yu acorda e vai para a escola, e Ayumi prepara para ele mais uma lancheira com seu omelete de arroz doce. Ele lhe diz que ela não precisa mais fazer isso para ele, pois ninguém mais leva almoço, e ir à cafeteria é uma boa maneira de fazer novos amigos. Ela baixa um pouco o olhar, mas então lhe diz para levar mesmo assim hoje, já que ela já o preparou. Mais tarde naquele dia na escola, durante o almoço, ele consegue para os dois um arroz de curry especial, usando sua incrível habilidade de corrida. Nao manda uma mensagem para Jojo para que eles apareçam no escritório do conselho estudantil, pois o colaborador deles tem uma nova pista. Ambos vão ao escritório e, como de costume, o sujeito de cabelos molhados entra, aponta para uma rua aleatória no mapa e diz que desta vez a pessoa tem dois poderes: canalização e pirocinese, a capacidade de falar com os mortos e também a habilidade de controlar o fogo. Isso os deixa curiosos, e eles vão para o beco estreito para encontrar essa pessoa com poderes duplos. Nao faz algumas investigações e encontra uma mulher que lhes diz ter visto um homem mais velho perseguindo a ídolo e cantora de TV Yusa. Ao ouvir o nome dela, Yu percebe que é o nome da cantora pela qual Ayumi é louca, e Jojiro também começa a agir como um fã obcecado. Acontece que ele é um simp fervoroso por Usurin, e a segue em todas as suas redes sociais, incluindo seu OnlyFans ilegal. Yu tenta ser o gênio da situação e sugere que eles liguem para a gravadora dela e peçam para marcar um encontro, mas Nao lhe diz que ele não é tão importante assim, que o mundo não gira em torno dele, e que não há como a gravadora permitir que um bando de estudantes do ensino médio se encontre com sua ídolo. Ela continua a olhar ao redor e avista um homem suspeito virando a esquina e o persegue. Como esperado, o homem a derruba com força no chão e começa a fugir. Yu assume o controle do corpo dele e deixa Jojiro derrubá-lo contra a parede, quebrando algumas de suas costelas. Não sobe em cima dele e diz que se ele quer que chame uma ambulância, precisa dizer onde Yusa está e por que estava fugindo deles. Ele responde que estava apenas seguindo ordens para capturá-la em nome da Taiyu TV. Com isso, eles o despacham na ambulância e são abordados por um garoto de cabelos ruivos. O rapaz pergunta o que faziam ali e Nao explica que estão procurando por Yusa, pois acreditam que ela está em apuros e desejam protegê-la. Ele então pergunta como conseguiram derrubar o grandalhão e Nao responde que eles também possuem poderes sobrenaturais, assim como Yusa, o que surpreende o rapaz. Ele questiona como ela sabia disso e pede para ela provar, e Nao fica invisível na frente dele para demonstrar seu ponto. Ele então os leva a uma sala subterrânea onde se encontram com Yusa e outro rapaz. Jojiro imediatamente começa a bajulá-la como Sanji, mas Nao a afasta com um chute e começa a fazer-lhe perguntas. Yusa conta a ela que tem uma condição médica em que adormece de repente e frequentemente acorda em outro lugar. Agora, Nao conclui que Yusa possui a habilidade de canalizar espíritos mortos em seu corpo, e questiona os garotos sobre isso. Eles contam a ela que Yusa tinha uma irmã mais velha chamada Misa, que morreu em um acidente. Nesse instante, as expressões de Yusa mudam drasticamente e ela começa a agir como uma garota gangster total. Ela pergunta a Vin por que estavam falando dela para estranhos e incendeia o lugar inteiro, mas então vê os marshmallows à sua frente e se acalma.
Neil conversa com ela e descobre que Misa assume o controle do corpo de Yusa usando seu poder, e assim também pode usar seu próprio poder de controlar chamas. Mistério resolvido. Ela pergunta quem eram os dois rapazes e Misa diz que eram seus amigos de infância. Em seguida, ela pergunta por que Yusa estava sendo perseguida, e os garotos respondem que era por causa deste smartphone. Acontece que Yusa acidentalmente o levou para casa depois de um dia no set, e ele contém algumas mensagens de um produtor de TV influente sobre fraude e lavagem de dinheiro, o que pode facilmente levá-lo à prisão se for entregue à polícia. Mas independentemente de ela devolvê-lo agora ou não conseguirá se firmar na indústria devido à sua rede corrupta de criminosos. Misa diz que simplesmente incendiaria toda a estação de TV se fizessem isso com sua irmã, mas Nao começa a discutir com ela e a manda se acalmar, a menos que queira colocar a irmã na prisão. Ela diz que tem um plano para manter a irmã segura, além de se vingar, e pede aos rapazes que consigam roupas à prova de fogo. Mais tarde naquela noite, eles ligam para o produtor e fazem Yusa devolver o aparelho a ele. Mas quando o produtor começa a agir como um arrogante, Misa assume o controle e incendeia 2 de seus homens ali mesmo. Ela então faz um dos guarda-costas esfaquear a própria perna e faz o último deles desaparecer num piscar de olhos. Depois disso, ela avança, estende a mão para cima e faz o produtor sentir alguns socos e chutes, derrubando-o no chão. Ela o ameaça, joga o telefone na direção dele e diz para ele não atrapalhar seu caminho para o estrelato, ou então ela o encontraria no inferno, fazendo-o fugir como um covarde. Acontece que ela havia feito seus amigos de infância substituírem os guarda-costas usando jaquetas à prova de fogo para que pudessem incendiá-los. Yu assumiu o controle do terceiro guarda e o fez esfaquear a perna, e Jojiro derrubou o último guarda na Twisted Tree Line. Finalmente, Nao espancou o produtor para fazer parecer que Misa tinha poderes divinos. Uma vez resolvido este assunto, ela lhe disse que a transferência para a academia deles seria a melhor forma de proteger Yuasa, e que uma vez que seus poderes desapareçam, ela não poderá mais assumir o corpo dela. Misa está totalmente de acordo com isso, mas o rapaz de cabelos ruivos com certeza não está. Ele pede para ter algumas palavras finais com ela a sós e confessa seus sentimentos. Ele se sente culpado por ter sobrevivido ao acidente de moto que tirou a vida dela, e queria sair com ela, mas ela decidiu seguir seu próprio caminho. Misa o afaga e diz para ele seguir em frente e colocar a vida nos eixos, e decide se transferir para a Star Ocean Academy mais tarde. Uma vez que tudo isso está resolvido, Yu volta para casa e é recebido por Ayumi, como de costume, que o espera para jantar. Eles se sentam e Yu conta a ela sobre o encontro com Yusa, e ela começa a fangirlar como uma Minion. Ele diz que ela talvez se transfira para a escola deles, e Ayumi fica ainda mais animada para conhecê-la pessoalmente. Na manhã seguinte, Yu acorda com Ayumi preparando o café da manhã para ele. Hoje no menu tem rabanadas cobertas com um molho especial de Ayumi. Sim, você adivinhou, molho de pizza. Depois de empurrar todas as rabanadas super doces garganta abaixo, Yu corre para a escola e encontra Jojiro. Todos na turma estão em polvorosa com a Yusa e sua transferência para a escola deles, e Yu se pergunta o que acontecerá quando ela realmente chegar. Logo a aula começa e a professora entra para apresentar a nova e popular aluna transferida. Todos começam a torcer por Yusa, e vira uma festa dançante antes que todos sejam repreendidos pela professora. Yusa age fofa como sempre, e pede para todos se acalmarem, e então diz que frequentemente estará de folga por motivos de trabalho, mas adoraria aproveitar a vida escolar com eles. O lugar dela é ao lado de Nao, e todos começam a se aglomerar ao redor dela como ovelhas. Mais tarde naquele dia, Nao entra e diz que conseguiram outra pista, e pede para Yu sair com eles também. Todos vão ao escritório do conselho estudantil, e como de costume, o homem molhado e cotejante entra e faz uma gota d'água cair no mapa. Desta vez, o alvo deles tem o poder da telecinese, e Yusa pergunta do que se tratava tudo aquilo. Yu a informa, e Nao diz que acha que sabe quem é o alvo deles com base na localização. Ela então mostra a todos algumas imagens de um rapaz chamado Era Fui, do time de beisebol da Kanen Academy. Ele parece ser bastante popular entre os jovens jogadores e dizem que está a caminho das grandes ligas com seu desempenho recente nos últimos 3 jogos. A partir de filmagens em câmera lenta, Nao descobre que ele está usando uma pegada errada para o tipo de bola que arremessa e suspeita que ele esteja usando seus poderes para controlar a bola no ar depois que ela sai de suas mãos para fazer aqueles arremessos insanos. Depois disso, todos vão para a Kenai Academy e se apresentam a Erafumi. Nao diz diretamente a ele para parar de usar seus poderes sobrenaturais durante os jogos, e que ele perderá seus poderes quando chegar às ligas profissionais e seria expulso do time, o que arruinaria sua carreira para sempre. Ela diz para ele jogar usando sua própria habilidade, e ele responde que ela não pode pensar que ele acreditaria em toda aquela bobagem. Ela o manda parar de atuar e mostra seus poderes ficando invisível na frente dele, e nesse instante Misa assume o controle e também mostra um pouco de fogo, que tenta mantê-la calma, e ela cospe no chão com raiva, e Jojiro instantaneamente começa a procurar por isso como o simp e assustador que ele é. Ao mesmo tempo, ele se debate com o fato de que não foi Yusup, mas Misa quem cuspiu e se pergunta sobre os detalhes patéticos disso. Enquanto isso, Nao diz a ele que, se não parar, será pego pelas autoridades e enviado a cientistas, que conduzirão experimentos nele até que seus poderes se esgotem. Ele parece sempre cético, mas então ela o convida para jogar uma partida de beisebol contra a escola dela. Se ele vencer, ela não se intrometerá mais nos negócios dele, mas se perder, ele deve parar de usar seus poderes. Ele aceita a oferta, e eles decidem se encontrar no campo de beisebol da Star Ocean Academy ao meio-dia, no próximo domingo. No caminho de volta, Yu pergunta a Nao se eles têm algum usuário de habilidade em sua equipe que possa rebater a bola telecinética de Arifumi, e ela responde que não tem nenhum usuário de habilidade ativo na equipe. Mas para que as coisas saiam como planejado, eles mesmos se juntarão à equipe e farão Yu usar seus poderes a seu favor. No próximo domingo, todos se encontram no campo, e as duas equipes se alinham uma contra a outra. Eles começam o jogo, e a princípio ambos parecem bastante equilibrados. Seus batedores não conseguem rebater os arremessos da Ocean Academy, enquanto as bolas de Arifumi são pura trapaça e muito difíceis de acertar.
Nao os repreende por serem ruins, e seu próprio arremessador fica bravo com ela, dizendo que também está dando o seu melhor. Mas sempre que alguém fica bravo com ela por sua boca suja, ela chama Yusa para ajudar e a faz usar seu charme feminino para transformar os garotos em simps, e os coloca de volta no jogo. Durante o jogo, eles notam que, além de Arifumi, o receptor deles também é muito habilidoso por conseguir pegar bolas malucas, sem ter nenhum poder. O jogo continua por um bom tempo e chega aos pontos finais. Nao decide deixar a equipe deles usar alguns de seus poderes também para apimentar as coisas, e diz a Yu para possuir o batedor deles para marcar pontos. Yu consegue fazer isso, mas o receptor deles, de antes, consegue recuperar um ponto ao garantir uma base. Agora é a última rodada e Jojiro está pronto para rebater. Nao diz a ele para tocar a bola no chão e então usar seus poderes para tocar a primeira base. Jojo faz exatamente isso e só tem que pagar o preço de ter seu rosto feio concedido ao esquecimento. Em seguida, Misa e Nao também conseguem rebater suas bolas, e por último é a vez de Yu rebater a bola para o ponto da vitória. Ele pergunta a Nao como vai fazer isso, e ela diz para ele jogar limpo pela primeira vez na vida e o chama de torcida. Com isso, Yu vai para o bastão e tenta o seu melhor, conseguindo atrasar o ponto com uma série de faltas, mas no final, Arifumi usa seus poderes para arremessar uma bola selvagem e faz Yu errar, mas seu receptor também falha em pegá-la, e isso dá a Misa a chance de correr para a base, e eles vencem o jogo. Após a vitória, Yu se sente feliz e se pergunta por que se sentiu assim, e se junta a Nao. Eles então dizem a Arifumi para parar de usar seus poderes, como prometido, e ele diz que o fará. Ele então revela que é apenas um arremessador mediano, mas seu amigo Takatu é um receptor incrível que realmente pode chegar às grandes ligas. Mas sendo seu amigo, ele decidiu ficar com ele, mesmo que a escola deles não tenha os melhores programas de beisebol. Ele queria chegar às grandes ligas e levar seu amigo junto. Nao usa seu Talk Ninjutsu e diz a ele para torcer pelo amigo das arquibancadas, e ela tem certeza de que um dia ele se orgulhará dele e dirá aos outros que aquele jogador incrível é seu amigo. Uma vez que tudo isso é resolvido, Arifumi promete não usar seus poderes novamente e volta para sua equipe. Nao diz a Yu para possuir Arifumi por um momento, pois ela quer conduzir um experimento e ele o faz por ela. Como esperado, ele assume o corpo dele por 5 segundos, e então retorna ao seu próprio e pergunta o que ela queria ver, e ela diz que eles terão que esperar para ver. Depois disso, Yu volta para casa para jantar com sua irmã, como de costume, e a observa fangirlar sobre o novo comercial e o anúncio de Yusa. Algumas manhãs depois, é mais um dia com todos na turma se aglomerando ao redor de Yusa como simples ovelhas. Por outro lado, Nao está cuidando da própria vida e ouvindo música como de costume. De repente, um grupo de garotas se aproxima dela, a arrasta para fora da sala e a leva para trás da escola. Yu se pergunta do que se tratava tudo aquilo e decide seguir por trás, espiando-a da esquina. Ele vê as garotas cercando Nao e empurrando-a contra a parede. Elas então a espancam e a jogam no chão antes de irem embora. Yu sai e pergunta a ela do que se tratava tudo aquilo, e ela lhe diz que as pessoas frequentemente não gostam de como ela luta desde a primeira vez que as encontrou e se vingam dela assim. Yu se lembra da vez em que ela o espancou na beira do rio, e entende o que ela quer dizer, mas acha que é totalmente injusto elas a espancarem assim. Ele pergunta por que ela não revida, e ela diz que também não está com vontade, e percebe que recebeu uma mensagem do colaborador deles. Ela volta para o escritório do conselho estudantil e chama todos lá. Yusa olha para o rosto machucado de Nao, e Misa aparece e diz que eles deveriam se vingar, mas Nao diz a ela que não quer e os deixa ir. Nesse instante, o rapaz com o drip mais molhado entra como de costume e aponta para algumas montanhas no mapa desta vez. Dessa vez, o alvo deles tem o poder de voar, e parece que Nao também conhece essa pessoa. Ela coloca um papel e mostra que recentemente houve avistamento de pessoas vendo um homem voador naquelas montanhas, e o alvo deles deve ser esse rapaz. Até agora, apenas grupos ocultistas de nicho estão falando sobre isso, mas não demorará muito para que as notícias locais captem o assunto se esses avistamentos continuarem. Isso significa que eles devem agir rápido, e ela diz a todos para se prepararem para uma viagem. No supermercado, Yu ajuda Nao a pegar a comida, e ela estoca bastante milho. Ela diz que não podem fazer churrasco sem milho grelhado e então vai para o corredor de carnes para pegar bifes, costelas e linguiças. Yu também adiciona alguns vegetais e pimentões, e eles discutem sobre serem saudáveis enquanto Jojiro e Yusa os observam e se perguntam como eles parecem um casal saudável. No entanto, Jojiro logo começa a se impar pelo fato de que finalmente conseguiu conversar com Yusa a sós. Depois de pegar todas as coisas, todos seguem para as montanhas, e Nao diz aos garotos para carregarem as barracas e outros equipamentos, enquanto elas cuidarão da comida. Yu pergunta se eles ficarão durante a noite, e ela responde que ficarão o tempo que for necessário para atrair o cara voador. Com isso, eles vão para o local da revista e montam um acampamento lá. Enquanto montavam a barraca, a Yu quase cai em um poço profundo e seco, e Nao começa a rir dele. Ela então o enche e diz que teria sido divertido ver sua gordura cair. Depois disso, eles passam o resto do dia cozinhando, desfrutando da refeição e conversando. À noite, Yu se pergunta onde Nao foi e caminha um pouco pela floresta, acabando perto de um penhasco com uma bela vista do céu estrelado acima. Nao está sentada ali, em um banco de pedra, ouvindo sua música, e Yu se aproxima e se junta a ela. Ele diz que estava curioso sobre a música que ela sempre ouve, e ela lhe empresta seu aparelho MP4 para ele escutar. Ela lhe diz que é uma banda de post-rock chamada Guinness, e costumava ser a banda favorita de seu irmão antes que ele enlouquecesse. Yu escuta e imediatamente sente um isolamento profundo, mas libertador da música e a elogia. Vendo-o desfrutar da música, Nao fica realmente animada e o deixa ficar com um aparelho como presente. Ela diz que a vocalista da banda é cega dos 2 olhos e talvez seja por isso que as músicas dela parecem tão profundas e conectam tanto. Vendo-a agir tão animada e feliz, Yu percebe que esta é a primeira vez que ele vê esse lado dela, e todos nós sabemos onde isso vai dar, certo pessoal?
Ela acrescenta ainda que, no momento, ela passa seus dias gravando trapaceiros como ele, mas é seu sonho um dia gravar um vídeo pra Jan. Depois disso, ambos voltam para o acampamento e Nao diz que eles farão a vigília em turnos de 4 horas e os garotos podem dormir primeiro. Yu e Jujiro vão dormir, e Yu tem um sonho nostálgico sobre ter outro irmão além de Ayumi, como da última vez. E ele se pergunta do que se tratava tudo aquilo. Na manhã seguinte, eles passam o dia pescando e cozinhando sobre fogo aberto. Eles também tomam banhos separados, e Yu percebe como Jojiro tem um corpo bastante musculoso. Ele diz que seus poderes exigem que ele sempre use armadura por baixo das roupas, e é sempre bom ter um corpo forte para suportá-la. Mas um dia se passa sem sinais do cara voador, e Yu diz que quer voltar, pois tem uma irmã mais nova para se preocupar em casa. Nao diz que não pode permitir e pede para ele parar de se preocupar, pois ela tem a sensação de que conseguirão encerrar esta viagem amanhã. No dia seguinte, enquanto cozinhavam, eles são abordados por um jovem de roupas azuis. Ele pergunta o que faziam ali, e Nao diz que são todos estudantes do ensino médio fugitivos que planejam morar ali. O rapaz não acredita e diz que chamará a polícia para levá-los de volta para casa, mas Nao diz que então a polícia o levará também. Ele pergunta por quê, e ela responde que é porque esta é propriedade privada, e olhando pra ele também é suspeito porque ele está ali sozinho. Ele tenta inventar um álibi, mas Nao o desmente imediatamente como uma mentira e diz que ele é o rapaz que tem a habilidade de voar. Ela diz que ele deve ter escolhido essas montanhas privadas para praticar sua habilidade e ficar fora da vista do público, mas quando os viu acampados ali sem planos de ir embora, deve ter ficado ansioso. Ele tenta agir com calma e se vira dizendo que é tudo bobagem, mas Nao o pega de surpresa dizendo que o filmou praticando sua habilidade. Ao ouvir isso, ele fica bravo e pula para tirar a câmera dela, mas acaba caindo dentro do poço seco de antes que Nao havia coberto com um pouco de grama. Uma vez lá embaixo, ele é compelido a usar sua habilidade e pula para fora do buraco profundo e ataca Nao para arrancar a câmera dela. Yu diz a Jojiro para fazer algo, mas ele responde que não pode com Nao tão perto dele, e assim que o rapaz pega a filmadora, ele voa para o alto e para longe no céu. Yu usa sua habilidade e o possui, mas acaba tocando o céu ao abrir os olhos para ter uma grandiosa vista da cidade em queda livre. Enquanto ele cai para sua morte aparentemente inevitável, ele se esforça para usar a habilidade no corpo do rapaz e consegue amortecer sua queda com o voo. 5 segundos depois, ele volta ao seu corpo e o rapaz cai com algumas contusões. Nao e os outros se aproximam dele e revelam suas identidades, explicando que estão ali para protegê-lo e que um dia seus poderes desaparecerão e o que aconteceria se ele estivesse no ar quando isso acontecesse. Além disso, os cientistas devem estar esfregando as mãos de excitação para ver como seu corpo faz voar, e ela tem certeza de que ele não quer se tornar um rato de laboratório. O rapaz se apresenta como Sato e diz que pensava ser o único neste mundo com poderes e teve um sonho sobre ser o escolhido e ser chamado de o grande herói, Sky High Sato. Todos olham para seu rosto iludido e se perguntam por que deixaram um Weeb como ele sobreviver. Com isso, todos voltam para casa e Yu retorna para uma Ayumi não muito feliz. Ainda assim, ela entende como a melhor irmãzinha que é e o presenteia com uma incrível tigela de macarrão caseiro com vegetais. Yu percebe que não há molho de pizza, e agradece a Deus por isso, e pergunta a Ayumi sobre. Ela diz que queria colocar, pois é o ingrediente secreto da família, mas eles ficaram sem, e por alguma razão, o oficial no portão não a deixa sair sozinha, então ela não pôde comprar mais. Yu agradece internamente ao oficial por salvar sua vida e usa um Taknojutsu saudável. Ele a elogia, dizendo a Ayumi que a comida dela é melhor mesmo sem um molho de pizza. Depois disso, ela diz que tem muitas coisas para conversar com ele desde que ele se foi e revela que um garoto da série dela a convidou para sair, mas ela o rejeitou. Yu diz que poderia ter sido um ponto de virada na vida dela, e ele não é contra, desde que o rapaz seja uma boa pessoa. De repente, Ayumi espirra e Yu verifica a testa dela para ver a temperatura e percebe que ela tem uma febre leve. Ele lhe dá remédio e a deixa aconchegar-se na cama, dizendo para ela descansar durante a noite. Na manhã seguinte, Ayumi ainda se sente doente e com febre. Yu diz a ela para ficar na cama e descansar, e que ele avisará a escola dela que ela não virá hoje. Depois disso, ele vai para a escola e passa o dia normalmente. Na hora do almoço, o cara mais maneiro com as mãos mais molhadas entra, aponta para os dormitórios no mapa e diz que o poder desta vez se chama Colapso. Todos se perguntam que poder seria esse. E Yu se preocupa porque não se chama Destruição. Afinal, Colapso sugere ser um poder destrutivo para fazer estruturas desmoronarem. Nao diz que não é incomum verem pessoas despertarem poderes na escola, pois esse é o propósito principal de tudo, mas se perguntam por que um aluno está nos dormitórios neste exato momento. Jojiro sugere que pode ser alguém doente espirrando agora, e isso deixa Yu desconfortável ao pensar em Ayumi. Nao percebe sua expressão e pergunta sobre o que o aflige, e ele diz que sua irmã está doente, e no dormitório neste exato momento, e por isso ele está muito preocupado com ela. Misa diz que é muito provável que irmãos desenvolvam poderes se um deles despertar, e que eles deveriam ir imediatamente verificar a situação. Yu diz que seria perfeitamente bom ir com Nao, e que levar Yusa talvez anime Ayumi, e a faça se sentir melhor também. Mas Jojiro é muito barulhento e chamativo, então levá-lo seria uma péssima ideia. Ele se pergunta se deveria possuir o corpo dele e pular do prédio, mas Nao percebe a intenção dele também, e chama Jojiro pra perto dela, com um plano em mente. Ela diz pra ele olhar pela janela e ver se há uma girafa grande lá fora, e quando ele vai à janela pra ver, ela o chuta com força, e o manda voando pela janela. Ela chama uma ambulância pra ele enquanto Yusa olha horrorizada e se pergunta o que acabou de acontecer. Depois disso, todos decidem ir comprar mingau de arroz para Ayumi, e Yu sugere que jantem juntos naquela noite. Ele nota que Yusa está sempre sozinha com a irmã ausente, e agora é praticamente uma órfã com um irmão deficiente no hospital e problemas de confiança.
Ele sente pena dos dois e insiste que comam juntos em seu dormitório e vão às compras juntos. Depois de pegar algumas compras caras, as garotas vão para a casa de Yu com ele. E antes de entrar, Yu diz a Yusa para esconder sua presença no início, porque sua irmã ficaria super animada e começaria a sangrar pelo nariz se a visse. Acostumada a ser a boba que é, ela usa uma máscara de corona e um par de óculos de sol e se autodenomina Superman. Todos entram e notam que os colegas de Ayumi estão lá para vê-la. Sua melhor amiga e representante de turma, Nomura, se levanta, cumprimenta a todos e se apresenta. Em seguida, um garoto de cabelo castanho se levanta e se apresenta como Oikawa, e Nomura revela que ele é o rapaz que Ayumi rejeitou, embora ele ainda não tenha desistido dela e queira ser seu amigo. Além deles, há também outra garota de cabelo roxo chamada Kaneshi. Todos se despedem de Ayumi e vão embora. E Nao entra e a cumprimenta. Ambas se sentam e se animam, mas então Yusa aparece e Ayumi instantaneamente a reconhece e começa a sangrar como a Sanji fanática que ela é. Nao ajuda a controlar o sangramento do nariz dela algumas vezes, e então todos se sentam e fazem uma refeição feliz juntos. Depois que terminam, Yusa se despede devido ao seu trabalho como idol, e Nao se oferece para lavar a louça, e faz Yu secá-los com um pano. Olhando pra eles, Ayumi pergunta se estão namorando e os provoca, mas ambos negam com a face mais inexpressiva que conseguem. Depois disso, eles dão um remédio a Ayumi e a colocam pra dormir, e ela diz que não quer dormir porque teve um pesadelo na noite passada também. Não tenta perguntar sobre os detalhes do sonho dela, mas então para e sai com Yu. Ela diz a ele para tentar perguntar sobre isso, pois pode indicar que tipo de habilidade ela despertou, e embora não tenham 100% de certeza de que é ela quem procuram, ela é uma candidata muito provável. Depois que ela sai, Yu entra e pergunta a Ayumi sobre isso, e ela diz que sonhou com o chão e as paredes rachando e o chão se partindo debaixo dela. No dia seguinte, Yu conta a todos sobre isso, e eles suspeitam que pode ser uma habilidade realmente perigosa, que pode prejudicar o usuário também, então devem ter cuidado e tentar mantê-la nos dormitórios o máximo possível para evitar um incidente e ferir outras pessoas. Na manhã seguinte, Ayumi está totalmente curada e quer ir pra escola, mas Yu diz a ela pra ficar mais um dia em casa pra descansar. Ela não gosta disso e reclama, mas quando ele sai, ela se veste e sai sorrateiramente dos dormitórios e vai pra escola de qualquer maneira. De volta ao ensino médio, Yu e Jojiro aproveitam um intervalo para o almoço como de costume, e de repente recebem uma ligação de Nao. Ela o chama ao escritório e diz que Ayumi foi para a escola. Yu fica preocupado, e todos correm para a escola secundária para ver se ela está bem. Por outro lado, durante o almoço, Oikawa tenta convidar Ayumi para comerem juntos mais uma vez, mas Nomura vem em seu socorro e a deixa ir embora. Ayumi eventualmente encontra Kaneshi, que diz estar com muita inveja dela, pois queria sair com Oikawa, mas então ela se transferiu para a escola deles, e desde então ele só pensa nela. Ela então pega um estilete, estende a lâmina e diz que é hora de Ayumi sofrer. Ayumi tenta acalmá-la, mas quando não funciona, ela começa a correr para o telhado. Mas infelizmente, a porta do telhado está trancada e ela está encurralada com Kaneshi subindo as escadas com uma lâmina. Ela começa a entrar em pânico e sua habilidade é ativada, e todo o lugar ao redor dela começa a desmoronar e se partir. Kaneshi cai para trás e é salva, mas Ayumi cai com todo o lugar desabando sobre ela. Do lado de fora, Yu e os outros correm para dentro da escola, escalando a cerca e tentando chegar a tempo. Mas então vem a ala distante do prédio desabando, e Yu corre em direção a ela apenas para encontrar sua irmã esmagada sob os escombros. E então, um pedaço dos destroços desaba sobre ele também. Deixem um F na seção de comentários para a pequena Sanji sangrando pelo nariz deste anime. É hora de um episódio sobre os 7 estágios do luto. Após receber tratamento no hospital, Yu abre os olhos e pergunta onde estava sua irmã. Os médicos dizem que ela não resistiu e isso o deixa em estado de choque. Ele não consegue acreditar no que acabou de acontecer e continua assim, enquanto realizam o funeral de Ayumi. E mais tarde ele volta para seu quarto vazio no dormitório, sem ninguém para cumprimentá-lo com um arroz com curry e molho de pizza. Ele começa a chorar e se culpa, perguntando-se se algum dia conseguiu mostrar a ela o quanto se importava e chora até dormir. No dia seguinte, ele acorda no chão com os olhos cansados e vai verificar a geladeira para comer algo. Ele finalmente encontra a caixa de macarrão instantâneo que seu tio lhe enviou quando ele se mudou pela primeira vez e decide comê-los. Dias se passam, seguidos por semanas, e quase um mês chega ao fim com ele enfiado em seu quarto com seus lençóis ao redor. Seu chão estava cheio de copos vazios e seus olhos ficavam cada vez mais sem vida a cada dia. Jojiro e Yusa vêm muitas vezes com refeições caseiras e se oferecem para comer com ele, mas ele sempre recusa e não faz contato com ninguém de fora. Misa assume e tenta arrombar a porta também, mas com a porta reforçada entre eles e sua compreensão de perder a irmã de alguma forma, ela decide não fazê-lo, e eles o deixam sozinho também. Mais dias se passam e eles enviam a primeira paixão de Yu de sua antiga escola, Yumi, para tentar fazê-lo sair, mas Yu nem sequer a olha. Sentindo-se de coração partido e morto por dentro, ele apenas pede a ela para fazer um favor e trazer mais macarrão instantâneo, pois seu estoque antigo está acabando. Mas quando ela o incentiva a cair com ela, ele recusa e fica bravo com ela por agir como se fosse sua mãe. Sentindo-se assustada e repreendida, Yumi também sai, e Yu é novamente deixado para apodrecer em sua solidão e depressão. Com seu suprimento de comida acabando, Yu eventualmente decide sair para reabastecer, mas percebe que há 2 guardas do lado de fora com o mestre da sala. Ele percebe que eles provavelmente estão lá para tirá-lo à força, então ele usa seu poder para possuir um deles e derruba o outro. Depois disso, ele sai silenciosamente e vai ao banco para sacar todo o dinheiro de sua conta, o que é quase igual a $3.100 americanos no dinheiro de hoje para vocês, weebs americanos.
E sim, eu considerei a inflação. Ele decide ir pra longe da escola deles, onde o cara maneiro não conseguiria localizá-lo e acaba morando em um cybercafé. Ele fica lá por alguns dias e se enche de pizza e anime, mas então fica entediado e decide dar uma volta. Ele nota alguns dangos doces sendo vendidos em uma loja de rua e os experimenta, e então se interessa por alguns jogos de FPS. Ele decide experimentá-los também e acaba ficando tão desequilibrado quanto um jogador casual de Valorant. Ele começa a gostar demais da parte de matar do jogo, e fica viciado em comer doces e ir ao fliperama. Um dia, ele perde a paciência observando alguns caras passarem muito tempo em sua máquina de jogo favorita. Ele os confronta e os caras se ofendem e o levam para debaixo de uma ponte ferroviária escura. Eles decidem espancá-lo, mas Yu usa seus poderes e faz com que todos se espancem, e finalmente acaba com o último enfiando palitos de dango na perna dele. Alguns dias depois, ele é confrontado por um líder de gangue chamado Hosso Imada. Ele pergunta se ele é o cara que derrubou a gangue do outro sozinho e tenta afirmar seu domínio sobre ele, mas Yu não gosta de ser desrespeitado, e ele assume o controle de toda a gangue e os derrota sozinho, e no final, ele até faz o chefe deles urinar nas calças, ameaçando furar seu olho com um palito de dango e perguntando se ele gostaria de um nome de rua de gangster de verdade, como Cici de um olho só. Depois disso, ele estava em uma onda de massacre de gangues, onde ele arrumava brigas aleatoriamente e gostava de derrotar gangues e mais gangues de pessoas. Um dia, ele encontra um dos NPCs de uma gangue derrubar um pequeno saco plástico com um pouco de copium crack. Ele pensa que deve ser algo divertido e decide fumá-lo, e é quando ele leva um chute no rosto de uma garota familiar de cabelo loiro pálido. Nao se revela e diz a ele que não pode deixá-lo cruzar esse limite, e ele pergunta há quanto tempo ela estava ali. Ela diz que está lá desde o primeiro dia, revelando que tem ficado com ele em sua casa desde que Ayumi foi Ishkite, e o seguiu para todos os lugares, incluindo o cybercafé, o fliperama, as brigas de gangues e tudo mais. Ela diz que se sente responsável por isso também, e se pergunta se deveria ter protegido Ayumi melhor e se poderia ter evitado de alguma forma. Ela então diz que, tirando tudo isso, não poderia deixá-lo cruzar essa linha, e se ele quer perder sua humanidade... Ao ouvi-la, Yu volta um pouco a si e pergunta o que deveria fazer. Ela faz uma ligação e então diz a ele que o levaria para comer uma refeição saudável. Ele se recusa a acompanhá-la, e então ela aposta com ele que ele tem que dar apenas uma mordida. Depois disso, eles se separariam e ela não se intrometeria nos negócios dele. Yu concorda e a segue até a casa de Jojiro. Está vazia pela noite, pois a família dele saiu e eles entram. Ela diz a ele para ir assistir TV até ela terminar de cozinhar, e então o acorda com um prato de arroz unlead. Ele dá uma mordida e percebe que tem o mesmo sabor com um ingrediente secreto, e Nao então diz a ele que pegou emprestado o caderno de receitas de sua mãe que encontrou no quarto de Ayumi, e como ela deve ter querido recriá-lo depois que sua mãe partiu, pois era seu prato favorito na infância. Yu se lembra do último omelete de arroz que Ayumi cozinhou pra ele como marmita e como ele costumava reclamar, e começa a chorar. Ele percebe que foi o último omelete de arroz que sua doce irmãzinha havia cozinhado pra ele e come o prato inteiro com lágrimas nos olhos. Nao o segue com um lenço para ele colocar nos olhos e uma xícara de chá, e o deixa descansar. Ele pergunta o que deveria fazer agora, e ela diz que ele deveria começar voltando ao conselho estudantil. Ele pergunta se eles haviam prometido se separar depois que ele desse uma mordida, e ela diz que ele não deu uma mordida, ele lambeu tudo, então ele deve ter querido se intrometer muito nos negócios dela. Ele começa a sorrir e a agradece e diz que voltará ao conselho estudantil, afinal. No dia seguinte, Yu se veste e se prepara para começar sua nova vida com um novo começo. Ele se despede de Ayumi, vai para a escola e é cumprimentado por Yusa e os outros. Todos em sua classe sentem ciúmes dele recebendo a atenção de sua deusa, e Yu fica feliz em ver que esse irritante culto de simps ainda está ativo em sua classe como de costume. Durante o almoço, ele vai à cafeteria com Jojiro, e ele o presenteia com curry de carne por tempo limitado, assim como faziam antes da morte de Ayumi. Yu percebe como todos estão se esforçando para serem gentis com ele, e ele se sente realmente abençoado por isso. Logo eles recebem uma mensagem de Nao para irem ao escritório e se perguntam se o Dripper está de volta com outra pista. Eles correm para o escritório e perguntam o que estava acontecendo, e acontece que era apenas Yusa, querendo todas as suas críticas sobre seu último videoclipe. Ao ouvir isso, o simp de Yusa, Jojiro, começa a voar de felicidade e todos se sentam para ver o videoclipe dela. Assim que terminam de assistir, Yu diz a Jojiro para dar sua crítica como fã, e ele responde com uma expressão que diz que já foi pro céu. Por outro lado, Nao lhe dá uma justa nota de 8 em 10, mas deduz pontos por seu hábito cringe de agir como uma idol na escola também. Assim que todo esse drama termina, Nao diz que a verdadeira razão pela qual os trouxe ali foi para pedir que decidissem quem iria ao show com ela. Ela tira 2 ingressos para o show de Jin que deve acontecer no dia seguinte, e diz para eles decidirem. Por voto de eliminação, Yusa não sabe nada sobre música post-rock e não está interessada. Jojiro também não está interessado, enquanto Misa só gosta de heavy metal rock e recusa a oferta quando Nao diz que não haverá nada disso no show. Naturalmente, ele foi deixado para pegar o ingresso e com um empurrão final de Nao, ele aceita a oferta. Mais tarde naquele dia, a caminho de casa, ele encontra uma garota cega de cabelo ruivo. Quando ela passa por ele dizendo que não gosta de ser evitada, e ouve sua voz e se lembra da sensação que teve quando ouviu as músicas de Jin pela primeira vez no MP4 de Nao. Ele se vira para perguntar se ela era realmente a vocalista cega da famosa banda, mas ela se aproxima dele e pergunta se ele pode levá-la a um lugar que vende modang-yaki. Yu pensa um pouco sobre isso, e então finalmente percebe que ela está pedindo um prato moderno de okonomiyaki que também contém yakisoba.
Ele aceita o pedido dela e a leva a um lugar local para comer o prato, e pede um para si também. Durante tudo isso, ele luta contra seu hábito de ligar para casa para dizer a Yumi que chegaria tarde ou esperar para ir para casa para comer o jantar preparado por ela. Ele sente muita falta dela e solta um suspiro triste, e a garota percebe. Ela confirma sua suspeita de que ela é de fato a vocalista chamada Sally Chan e pergunta se algo realmente triste aconteceu com ele recentemente. Ela diz que ele pode conversar com ela sobre isso, e ambos se sentam do lado de fora enquanto Yu conta a ela sobre a perda de sua irmã. Ela diz que deve haver alguém que o mudou para ele sair de sua depressão e ele só consegue pensar em Nao agora. Nesse momento ele se lembra do irmão dela, Kazuki, e pede um favor à Sala. Ele conta a ela sobre ele e pergunta se ela pode ir com ele ver o rapaz, pois ele era um terrorista gay que a idolatrava e estava prestes a ter sua grande chance também antes de ficar assim. Ela gentilmente concorda e vai ao hospital com ele para ver Kazuki. Antes de ir, ele liga pra Nao e diz que conheceu Sala e pergunta se ela também quer conhecê-la, mas ela diz que não está interessada, pois gosta do trabalho dela, mas não está realmente animada em conhecer estrelas. Ele então propõe a ideia de ela conhecer o irmão dela e pede pra ela avisar o hospital sobre a chegada deles. Mais tarde naquela noite, eles vão ver Kazuki no hospital, e no caminho ela conta a ele como também sofreu várias dificuldades dolorosas, e em um certo ponto teve que entregar sua visão a Deus para alcançar esse sucesso. Mais tarde, eles vão encontrar Kazuki e ela canta pra ele, e isso restaura parte de sua sanidade, e ele consegue se lembrar de sua irmã, Nao, também. Depois disso, Yu volta com Sala, e no caminho ele liga pra Nao e conta a ela sobre o milagre que testemunhou, e ela diz que já sabe, pois ouviu da enfermeira do hospital e correu imediatamente pra lá, mas parece que eles mal se encontraram na entrada. Ela o agradece por ir tão longe por ela e seu irmão e diz pra ele estar pronto para se encontrarem no show no dia seguinte. De volta, o empresário de Sala vem buscá-la também depois de lhe dar uma bronca, e ela diz que gostaria de encontrar Yu novamente em algum momento. Ele diz que estaria lá no show, e ela diz que cantará com ele em sua mente então, e eles se separam. No dia seguinte, Yu vai ao show com Nao e aproveita o dia com ela. Eles compram um monte de acessórios de celular da marca Jin, e finalmente chegam ao show. Sala canta sua música, e no meio do show, Yu começa a se sentir estranho. Ele começa a sentir nostalgia por algum motivo, e então Sala passa para sua nova música, e de alguma forma Yu sabe sobre ela. É como se ele já tivesse ouvido a música antes, e de repente muitas memórias começam a inundar sua cabeça, e ele desaba no chão. Enquanto ele cai, ele tem um sonho sobre suas memórias de outra vida, onde ele está em uma instalação científica com muitas crianças com poderes como ele. Lá ele acorda ouvindo a nova música de Jin ao lado de Ayumi, que está ouvindo sua cantora favorita, Yusa. Eles se levantam e vão almoçar, e Yu reclama como tudo vai ter gosto de remédio com todos os produtos químicos que aumentam o poder que colocaram na comida. Ayumi diz que, independentemente disso, ela acredita que o Curry pode fazer todos se sentirem felizes e deseja que o irmão mais velho deles, Shunsu, pudesse ter comido com eles. Yu se inclina e diz a Ayumi que ele tem poderes realmente fortes, e é por isso que está sob restrições, e revela que tem a habilidade de saltar no tempo. Durante o almoço, ele se senta em uma mesa ao lado de um cara de cabelo castanho comprido chamado Kumagami, que acaba sendo o melhor amigo de Shunsu. Shunsu chama de Pu porque a primeira parte de seu nome significa urso, e isso também se torna seu apelido. Yu pensa que ele também tem uma habilidade realmente poderosa, e se os cientistas descobrissem, eles o restringiriam e o prenderiam também. Seu verdadeiro poder se chama pilhagem, que o permite tirar a habilidade sobrenatural de qualquer um que ele possua. Com esse poder como cerne de seu plano, ele se junta a um grupo de outras crianças, incluindo Pu, enquanto planejam libertar Shunsu para que ele possa levá-los a um futuro melhor mais uma vez. Pu lhe dá um pedaço de papel com instruções para encontrar um cara com telepatia como seu poder, e para roubá-lo dele. Ele também rouba uma peculiaridade de pulverização que o permite destruir coisas com uma força relativamente controlada. Depois de almoçarem, Yu volta para seu quarto com Ayumi, mas no caminho de volta, os cientistas levam Ayumi, pois é o dia dela de ser experimentada e ela esqueceu de contar a Yu sobre isso. Eles o trancam e depois de algum tempo em sua cela, ele ouve barulhos altos e alarmes dispararem, e quando a porta, ele encontra um dos melhores cientistas lá que por acaso sabe sobre seu verdadeiro poder. Ele explica que tentaram forçar o despertar das habilidades de sua irmã, e isso fez um quarteirão inteiro desabar. Agora, planejam dissecá-la para estudo e depois descartá-la conforme necessário. Ao ouvir isso, Yu começa a correr para encontrar seu irmão, e Su se encontra com Shichino, que possui a habilidade de atravessar paredes. Ele permite que ele roube sua habilidade e o instrui a ir roubar o poder da telecinese e salvar seu irmão, e após um último e desesperado esforço, ele consegue libertar seu irmão de suas amarras, e Shunsu salta no tempo enquanto Yu é abatido pelos guardas da instalação. Nesse instante, Yu acorda no hospital e se pergunta sobre o que viu. Ele se lembra de como ele e Ayumi sempre tiveram a sensação de ter um irmão mais velho, e talvez tudo isso fosse verdade. E então, um homem de cabelos castanhos entra e diz que parece que as memórias de Yu voltaram. Ele se revela Kumagami, o colaborador que sempre os ajuda a encontrar pessoas com habilidades. Yu pergunta se tudo aquilo era verdade, e ele diz para guardar as perguntas para seu irmão, pois, antes de tudo, precisam salvar a irmã. Yu fica furioso e pergunta como salvarão alguém que já morreu, e ele diz que Yu deve saber sobre a habilidade de seu irmão Shunsuke agora que suas memórias voltaram. Ao ouvir o nome, Nao pergunta se é o mesmo Shunsuke que ela conhece, e Kumagami confirma que sim. Acontece que ele é o cara que a salvou e fundou a escola sobre a qual ela uma vez contou a Yu. Depois disso, ele os manda segui-lo e os leva a uma instalação subterrânea secreta e de alta tecnologia na floresta. Yu finalmente encontra seu irmão e percebe que ele ficou cego, ainda cético sobre tudo isso.
Shunsuke cumprimenta Nao e a elogia por todos os seus esforços, e então pede a Yu para se sentar enquanto lhe conta tudo o que aconteceu após seu salto no tempo. Sua história começa quando ele abre os olhos 3 anos antes de serem todos capturados pelos cientistas em sua casa com seus irmãos mais novos. Ele então encontra Pooh e reúne todos os seus amigos enquanto tentam fazer as coisas certas desta vez. Mas no fim das contas, são apenas um bando de crianças e não podem esperar vencer contra esquadrões equipados de homens adultos tentando capturá-los. A cada tentativa falha onde as coisas davam errado, Shunsuke elabora um novo plano e salta no tempo para fazer as coisas melhor. Isso acontece várias vezes, e a cada vez ele percebe que sua visão está ficando cada vez mais fraca. Isso continua até o último salto no tempo, quando Shunsuke decide juntar muito dinheiro e estabelecer uma zona segura para as crianças com poderes especiais. Desta vez ele consegue, mas isso também custa a perda completa de sua visão. Ele pede a seus amigos, Madoki e Manomari, para apagarem as memórias de Yu e Yumi sobre ele, para que possa se mover mais livremente e eles também estarem seguros. Agora ele chamou Yu para encontrá-lo, para que possa roubar seus poderes usando sua habilidade de voltar no tempo ao dia em que a Yumi ficou doente e salvá-la. Ele então pede para que o encontre na nova linha do tempo e explique tudo para que possa agir de acordo. Yu pergunta a Nao se ela sabia de tudo o tempo todo, e ela diz que sim, graças a como a habilidade de Kuma funciona, e quando ela foi encontrá-lo, descobriu que ele estava enganado sobre seus poderes e decidiram manter segredo, porque na verdade tinham medo do que ele se tornaria se continuasse acumulando habilidades assim. Com isso, Yu se levanta e toma os poderes de Shunsuke e acorda ao lado de Ayumi na noite em que ela ficou doente. No dia seguinte, ele vai para a escola como de costume, e seu Kuma, sempre desajeitado, vem e lhes conta sobre alguém em seus dormitórios com a habilidade de colapso. Mas depois que Nao sai para ir embora, Yu aparece e decide contar-lhe tudo, e pergunta se ela acreditaria nele se ele dissesse que veio do futuro. Ela diz que sim, e ele fica muito feliz, e até agradece por tê-lo salvado em outro futuro onde ele ficou deprimido. Ele pede sua ajuda para convencer os outros, e no dia seguinte, todos decidem se infiltrar na escola de Yubi. Yu rouba os poderes dela naquela noite para garantir que não aconteça como da última vez, e então se esconde no armário ao lado da porta do telhado para protegê-la do ataque de Kanashi. Quando chega a hora, Yu se aproxima e a repreende, e deixa Nao cuidar da lâmina e a afugenta, finalmente protegendo sua irmã de ser Ishikai Ada para outro mundo. Quando ele faz isso, Midoki dessa linha do tempo vislumbra suas ações e decide confrontá-lo com Kuma. Yu os tranquiliza de que ele é de fato um viajante do tempo, chamando Kuma por seu apelido Pooh, quando decidem ir ver Shunsuke juntos. Eles se sentam no carro e seguem para as montanhas para encontrar Shunsuke, o cego. Shunsuke lhes diz que os trouxe ali porque acha que despertou sua habilidade de saqueador, mas Yu revela que na verdade viajou no tempo e lhes conta tudo. Shunsuke acredita nele e diz que não sabe como ele conseguiu recuperar suas memórias de outra linha do tempo, mas é certamente um fenômeno raro e inexplicável. Ele então diz que agora Yu deve permanecer nessa instalação de pesquisa até que seus poderes se esgotem, e Yu pergunta por quê. Shunsuke explica que Yu possui a habilidade mais forte do mundo, e agora ele até tem a capacidade de saltar no tempo, e grupos de todo o mundo tentarão capturá-lo para usá-lo como ferramenta para a dominação mundial. Com isso em mente, ele deve ficar aqui, pois é a instalação mais protegida de todo o Japão, e então os leva para um tour pelos laboratórios de pesquisa. Lá, ele os apresenta ao Dr. Tsutsumi Yushi, que se revela ser o mesmo homem das memórias futuras de Yu que o salvou. Aqui em sua instalação, todos estão trabalhando no desenvolvimento de uma vacina para curar pessoas em todo o mundo desta doença. Yu pergunta se estão doentes, e ele explica perguntando se eles sabem sobre os cometas de longo período. A Yumi diz que sabe sobre eles, pois é seu hobby, e o doutor a elogia, e então explica que existe um cometa chamado Charlotte que passa pela Terra a cada 75 anos. Quando este cometa passa, ele espalha uma poeira especial na atmosfera da Terra, e quem cheira ou ingere essa poeira ganha poderes sobrenaturais dormentes em seu DNA no momento em que suas emoções estão no máximo, o que ocorre por volta da adolescência. No passado, há cerca de 400 anos, o cometa passou por uma altitude excepcionalmente baixa, e isso deu origem a várias pessoas que adquiriram esses poderes. Na época, essas pessoas eram chamadas de bruxas, e isso gerou as caças às bruxas em massa que continuam até hoje, em certa medida. Ele continua dizendo que estão trabalhando no desenvolvimento de uma vacina para evitar que esses poderes surjam em futuras gerações. Após ouvir tudo isso, Yu concorda em ficar lá com Ayumi e Shunsuke. Diz que, embora não possam substituir seus velhos amigos da escola, eles estão livres para fazer amizade com seu grupo e apresentar seus amigos de infância a eles. Todos gostam de Ayumi e até fazem Yu se sentir em casa, convidando-o para jogar e tudo mais. Mas então Kuma obtém informações sobre outro usuário de habilidade e Yu descobre que Kuma nunca precisou se molhar, ele só fazia isso para esconder sua identidade, conforme a sugestão de Shunsuke. Yu pergunta se ele voltará ao escritório do conselho estudantil e ele diz que sim, mas avisa que Yu não pode ir. Depois disso, ele sai, entra no carro e diz ao motorista, Furuki, para levá-lo à escola. As coisas começam a cheirar mal quando Furuki erra a curva para a escola e continua dirigindo direto para uma fábrica abandonada, revelando que ele realmente tem uma família. Conforme as ordens de Shunsuke, eles não trabalham com adultos com famílias, pois podem ser facilmente feitos reféns e usados contra eles. Sendo um ex-usuário de habilidade, Furuki queria ser útil a eles e decidiu esconder a existência de sua família. Mas isso saiu pela culatra quando sua família foi feita refém por pessoas de um grupo da máfia estrangeira. E eles exigiram que ele ficasse em silêncio sobre isso e trouxesse Kuma a eles.
Furuki pede desculpas por esse erro, e Kuma diz que está tudo bem, e que ele deveria se preocupar com sua família. Com isso, eles vão à fábrica e se encontram com os estrangeiros, que dizem a Furuki que tem mais uma tarefa para ele, trazer Yu até lá. Eles o chantageiam para fazer isso e o mandam embora. E então espancam Kuma até quebrar seus dentes e o injetam com soro da verdade para arrancar todos os seus segredos. Depois disso, eles sequestram Nao e a fazem refém também. E ligam para Shunsuke, dizendo-lhe para enviar Yu sozinho, ou então matarão todos os reféns, incluindo a família de Furuki. Todos se sentam e começam a fazer um brainstorming sobre planos para consertar as coisas, mas não conseguem pensar em nada certo. Eles pensam em Yu saltar no tempo, mas isso se torna difícil quando descobrem que a família de Furuki foi feita refém tão cedo quanto quando eles haviam acabado de decidir sobre a ideia de criar esta instalação. Não há garantia de que as coisas acontecerão da mesma forma desta vez também. Shitino sugere que enviem Yu sozinho e o deixem lutar contra eles, e se as coisas ficarem ruins, ele sempre pode usar o salto no tempo. Com isso, como sua única opção, Shunsuke tenta convencer Yu para essa missão, mas Yu começa a entrar em pânico sob toda essa pressão, e diz que não está confiante em sua capacidade de realizá-la. Ele quase acaba usando o colapso e matando todos sob pressão, mas Shunsuke o abraça como Nyasan que ele é, e diz para ele vazar no tempo, para este exato momento, se ele sentir que é demais para ele. Com todo esse encorajamento, Yu vai encontrar as pessoas da máfia estrangeira e usa sua habilidade nos dois não usuários de habilidade para verificar se há armas. Quando eles saem limpos, ele fica surpreso e é atacado por uma pequena assassina por trás. Ele tenta saltar no tempo, mas a garota consegue cortar seu olho direito, e com um olho perdido, ele perde completamente a capacidade de saltar no tempo. Ele decide usar o colapso em vez disso, mas as pessoas da máfia dizem que se ele o usar, matará os dois reféns mantidos no subsolo. Yu tenta revidar usando telecinese, mas a garota assassina continua esfaqueando-o como um goblin, e ele acaba usando o colapso e destrói tudo. A única vítima é Kumagami, que morre protegendo Nao. Shunsuke e os outros chegam à fábrica também, e Shunsuke cai de joelhos e começa a rastejar para procurar Kuma. E quando ele se aproxima de seu corpo ferido e lhe diz para não morrer, Kuma diz que tem certeza de que Shunsuke inventou tudo aquilo sobre seu apelido ser Pu, e dá seu último suspiro. Deixem Pu na seção de comentários para o pobre Kumagami, o verdadeiro give chat desta história. 2 dias depois, Yu acorda no hospital após sua cirurgia. Shitino informa sobre os detalhes e revela que Nao estava segura, mas Kuma não resistiu. Com essa revelação, Yu fica triste pensando em seu irmão, e como ele deve estar sentindo o mesmo que sentiu quando perdeu a Yumi, e pensou que nunca mais haveria. A princípio, ele entra em choque e pensa que é tudo culpa dele, mas então os amigos de Shunsuke lhe dizem que foi um erro de cálculo de ambos os lados, e ele não é o culpado. Depois disso, a Yumi entra e o verifica, tentando animá-lo. Com isso, os dias passam e todos o visitam para desejar melhoras, começando com Jojiro, Yuna e os outros. Quando Yuna chega com comida, Yu pede a Misa para sair e conversar com ela sobre a vida após a morte e o que está além. E ao conversar com ele, ela percebe que deve valorizar os poucos momentos que lhe foram concedidos graças à habilidade de Yusa. Mais tarde, durante uma das visitas de Yusa à sua cidade natal para promover o negócio de comida de seus pais, Misa aparece e elogia seus pais. E isso amarra bem sua história também. Os dias continuam a passar e Yu lentamente recupera o movimento em todos os seus membros e começa a se recuperar. Ele finalmente sai para ver seu irmão e descobre o quão deprimido e abatido ele parece. Apesar disso, ele mantém a cabeça fria e lhe diz que em breve outros grupos da máfia estrangeira entrarão no Japão e os terão como alvo. Sem dúvida, ele se sente deprimido e triste por perder seu melhor amigo, e Yu volta para seu quarto. Lá, ele encontra Nao esperando por ele, e ele conversa com ela sobre a situação atual deles. Ela lhe fala de uma ideia bizarra de que, com seu poder, ele pode hipoteticamente tirar os poderes de todos deste mundo e garantir que ninguém possa atacá-los. Mas isso significará que ele terá que viajar o mundo inteiro e possuir milhares, se não milhões e bilhões de pessoas. E depois de tudo isso, não há como saber se ele conseguirá manter sua sanidade naquele ponto. Ele pensa sobre isso por um tempo e absorve o quão brutal seria, mas há de fato uma possibilidade de que isso leve a um futuro melhor para todos eles. E ele se levanta e promete a Nao que fará isso por ela. Ele lhe diz que a ama e explica como desenvolveu esses sentimentos ao longo do tempo depois que ela o ajudou a sair de sua depressão. E ela diz que, embora seja bom para ele, ela deve ter feito isso apenas porque se sentia culpada ou responsável. Além disso, ela diz que é uma ideia louca e que ele não precisa fazer isso, mas ele diz que não importa e que fará por ela para que ela se apaixone por ele, e porque ele também quer criar um futuro melhor para todos eles. Ao ouvi-lo, ela lhe pede para fazer uma promessa e diz que estará esperando, e se ele conseguir, ela definitivamente se apaixonará por ele. Para tornar as coisas reais, Nao lhe diz para começar tirando seus poderes e ele o faz para mostrar sua determinação. Com essa decisão tomada, Yu sai para contar ao seu irmão sobre este objetivo louco e como ele já começou, e então todos se reúnem com os outros membros do grupo de Shunsuke e lhe dizem para ir para o exterior e começar a lidar com o problema em grande escala e deixar o Japão para eles. Com tudo considerado, Yu começa a fazer as malas, e no dia da partida, ele recebe um presente de um pequeno livreto de tradução de Nao e diz que manterá sua promessa. Sua jornada começa em Singapura, onde ele encontra uma lista de usuários de habilidades pagando por ela. De lá, ele vai para as Filipinas para saquear os poderes do líder, que se revela ser a habilidade de ler mentes. Ele usa essa habilidade nele para encontrar seu rastreador de habilidades, que é um garoto chamado Ângelo. De lá, ele vai e encontra Ângelo e sela seus poderes também, o que lhe permite ver a localização dos usuários de habilidades no mapa. Com isso, ele começa a agir de forma selvagem e saqueia todas as Filipinas de usuários de habilidades. Em seguida, ele acaba na África do Sul, onde derruba muitos grupos menores com usuários de habilidades.
Ele logo ganha o apelido de ceifador de sorriso de um olho só em todo o mundo, e uma recompensa é colocada por sua cabeça. Em seguida, ele vai para o Egito, onde adquire a habilidade de saber qual poder roubou. Com isso, ele começa a arriscar um país após o outro, e reúne um enorme número de poderes, incluindo um que o permite traduzir coisas em sua cabeça, um que faz com que ele não precise dormir, e um que o permite piorar doenças existentes. Nas montanhas do Afeganistão, ele localiza um novo grupo de pessoas em seu mapa que parecem ser crianças que ainda não desenvolveram suas habilidades. Ele as rastreia e usa sua habilidade de crescimento de doença para fazer suas habilidades se manifestarem precocemente, para que possa roubá-las. Ele então faz viagens de ida e volta para outros países onde já esteve também, para garantir que ninguém fique com o potencial de desenvolver novas habilidades. Na Índia, ele tem seu primeiro encontro com a força anti-ceifador, que o ataca com armas à vista, mas ele os derrota todos com sua habilidade de campo de força e também toma todas as suas habilidades. Ele então segue para o Peru e encontra uma garota usando sua habilidade de cura para ajudar os outros, mas lamentavelmente a rouba também, e se pergunta se deveria saltar no tempo e salvar Kuma, mas então decide contra isso com a desculpa de que não deveria desafiar as leis da natureza mais do que já o fez. Em Cuba, ele começa a sentir os primeiros sintomas de um grande número de habilidades coexistindo dentro dele. Ele acidentalmente usa o colapso e destrói um prédio, e usa a telecinese para quase matar um homem inocente, mas então retoma o controle de si a tempo. Eventualmente, ele acaba na Arábia Saudita e tenta forçosamente dormir para ter um pequeno descanso, mas quando acorda, se encontra em um novo lugar e sua memória está confusa. Ele olha as notícias e percebe que, em seu sono, causou destruição massiva ao entrar em um modo berserk automático para caçar usuários de habilidades. Ele decide nunca mais dormir e continua sua missão. Ele então vai para Itália, onde se senta em uma cadeira enquanto é atacado por um grupo de membros da máfia atirando nele com armas, enquanto ele se pergunta o que está fazendo ali e por que está sequer viajando pelo mundo. Ele começa a perder seu propósito, mas então vislumbra-o novamente ao olhar para o pequeno livreto de tradução que Nao lhe deu. Ele tenta se lembrar do rosto dela e de quem ela era, mas já faz tempo demais para ele se lembrar disso com clareza. No final, ele se contenta em fazer-se acreditar que deve ser alguém importante para ele e continua com sua missão, e começa a limpar países após países de seus usuários de habilidades. Após um ano inteiro de uma jornada brutal ao redor do mundo, lutando contra inúmeros grupos de terroristas e roubando um número aparentemente infinito de habilidades, Yu perde seu senso de si muitas vezes nesta jornada, mas seus sentimentos por Nao sempre o trazem de volta à sua missão. Finalmente, chega o dia em que ele rouba a última pessoa na Terra de sua habilidade sobrenatural, que lhes dá coragem. Enquanto ele cai no chão, tendo cumprido sua promessa, Shunsuke voa para resgatá-lo e o leva de volta para casa. Quando ele acorda na cama do hospital com Nao ao lado dela, ele pergunta quem ela era e ela percebe que ele a esqueceu completamente. Depois de acumular tantos poderes e passar por tantas experiências difíceis, ele esqueceu quem era. Mas ela decide cumprir sua parte da promessa e lhe diz que é sua namorada e conta sobre o tempo deles juntos no conselho estudantil. Ela lhe diz que foi ela quem criou aquele livreto para ele, e ele lhe diz que, ao longo de sua jornada, o manteve consigo como um amuleto da sorte. Ela o agradece por cumprir sua promessa e voltar em segurança, e o leva para encontrar seus amigos. Pode não ser o final mais feliz do mundo, mas com todos em paz e um futuro brilhante pela frente, a história de Charlotte chega ao fim.